Bom, gente, continuando aqui com a nossa revisão da prova do concurso da Polícia Civil para fotógrafo técnico pericial. Vamos agora começar. Então, a gente fez o vídeo anterior, tem o link aqui do lado, das questões 1 a 14. Agora a gente vai fazer o resto da prova, questões 15 a 32. Vamos lá. As lentes close-up são usadas de forma semelhante à dos filtros. Funcionam como lentes de aumento e estão disponíveis em graus medidos em dioptrias. Levando-se em conta que a objetiva principal está focalizada no infinito, a que distância o objeto estará em foco quando se monta sobre a objetiva a diferentes dioptrias? Então a A fala sobre filtro ND, filtro de densidade neutra. Não faz sentido falar sobre filtro de densidade neutra. Uma lente de dioptria mais 1 focaliza uma distância AB. Uma lente de dioptria mais 1 focaliza uma distância mínima de 1 metro. Desculpe, dioptria mais 2, 2 metros. Dioptria mais 4, 4 metros. Quase isso, só que assim, a equação está um pouquinho equivocada. Vai acabar dando a alternativa E. Uma lente de dioptria 1 focaliza uma distância mínima de 1 metro. Assim como a alternativa B. Só que a dioptria 2 é meio metro, ela vai dividindo. A dioptria 4, 25 centímetros, 0,25 metro. Então a alternativa correta aqui seria a alternativa E. Lembrando que a gente está com a versão 1 da prova, tá, gente? A versão que está disponível ao público no site da VUNESP. Tá? Então aqui, 15E. 16. O filtro polarizador também é utilizado para eliminar reflexos em vidro ou água. Para que esse resultado seja alcançado, avalie-se o efeito no visor do LCD. A. Girando-se o filtro, permitindo a passagem da luz não polarizada e a imagem se tornará subexposta, tornando-se necessária a correção da exposição. Não. Girando-se o filtro sobre o objetivo e com isso desfocando-se ao máximo os reflexos. Também não, a gente não desfoca o reflexo. C. Sem a necessidade de girar o filtro, mas compensando a exposição para que o registro da imagem fique e os reflexos sejam reduzidos aos mínimos. Não. Eu não estou compensando a exposição. Eu estou só tirando, eu só quero tirar os reflexos. D. Sem a necessidade de girar o filtro, também não, porque a gente gira o filtro. Então, E. Girando-se o filtro e bloqueando a passagem de luz do reflexo, já que ela é polarizada. Então, essa luz que tá no reflexo da água, ela é uma luz polarizada. E aí essa luz polarizada, ela não vai passar pelo filtro. Então, ela vai ser filtrada. Só vai passar a luz não polarizada, que é a luz que não está no reflexo. Pode-se considerar que nos sistemas digitais o equivalente à imagem latente do filme fotográfico fotoquímico é ou são A. O arquivo fotográfico tipo RAW, porque é o arquivo não revelado. É o arquivo que você precisa mexer para conseguir fazer a revelação. É assim como você submergir o filme nos químicos para revelação. Os canais de RGB não, a informação de luminância e imagem digital não, matriz Bayer do sensor da câmera não, conversor analógico digital que gera imagem em formato JPEG também não. Vamos lá para 18. É necessário para cada profissional que opera a câmera o ajuste do visor da sua própria dioptria, pois a correção dióptrica desfoca o visor, permitindo a visualização da imagem em foco. Não, ela desfoca, então você não vê nada em foco. Não faz nem sentido essa alternativa. B. Desfoca o visor para que regiões da imagem não desfoquem o visor. C. Foca o visor e desfoca a região da imagem que se encontra em foco dentro da área. Não, não desfoca nada, principalmente seletivamente. D. Permite acomodar o foco do visor ao olho do fotógrafo, permitindo maior acuidade no ajuste do foco da imagem. É essa a alternativa. Você ajusta a dioptria para ficar confortável para o seu olho. Foca o visor, mas é necessária somente para profissionais que estejam míopes, que sejam míopes. Não necessariamente, míopes usam muito, mas não necessariamente só para míopes. A dioptria é o grau do visor.
Qualquer ajustezinho pode ser até por conforto. Se você gosta de deixar o seu olho mais longe do visor, você consegue ajustar ali. Então não é necessariamente só para miopia. A D é uma resposta muito mais precisa porque é o que permite acomodar a visão do fotógrafo. 19. Grande parte das câmeras fotográficas digitais oferece uma representação gráfica e instrumento de avaliação tanto antes quanto depois da exposição e do registro da imagem. A representação gráfica a que se refere o enunciado é o histograma, é a alternativa C. Deixa eu só dar um confere. Isso aí, é o histograma. No gabarito está certinho. Curva característica, representação de cromática, curva logarítmica de exposição, curva sensitométrica, não, é o histograma. O histograma aparece sempre nas DSLR como de imagem digital. A única coisa é que ele não aparece antes da exposição. Quem faz histograma antes da exposição são normalmente as câmeras compactas, que a imagem ela passa pelo sensor antes de ir para o LCD, antes de ir para o visor. Na DSLR ele não aparece antes, mas eu não sei se isso é um grande problema aqui na questão. Mas tem esse errinho aí na questão. 20. Como a exibição do gráfico mencionado na questão anterior, o fotógrafo é capaz de verificar a distribuição da intensidade luminosa nas áreas de baixa iluminação, sugerindo o uso de diafragma menor diâmetro como compensação da exposição. B. A disposição dos pixels ao longo dos valores da escala tonal da imagem, permitindo avaliar as condições de exposição. É exatamente isso. O histograma é um gráfico que mostra a distribuição dos pixels nas diferentes áreas tonais da imagem, começando em preto e terminando em branco. O cinza no meio. Então aquela curva ela é exatamente quantos pixels tem em cada brilho, qual o brilho de cada pixel no histograma. Na imagem. 21. Nas câmeras digitais, os raios de luz que atravessam a objetiva formam a imagem quando atingem o sensor. Na maioria dos equipamentos, o sensor é uma superfície plana composta por uma matriz bidimensional de microfotossensores que convertem em cargas elétricas a intensidade luminosa de cada ponto da imagem. Não tem nada desordenado, elas são distribuídas num grid, onde cada fotodiodo, cada microfotossensor, ele é quadrado e ele é distribuído de forma igualitária em todo o sensor, no eixo vertical e horizontal. Eles estão alinhadinhos. Então todos os outros cristais de haletos de prata não são, isso é filme. Microfotossensores convertem a intensidade luminosa em registro digital. Elas convertem a intensidade luminosa em cargas elétricas. E a carga elétrica vai para o conversor analógico digital e aí sim ela vai virar um registro digital. Questão 22. Considere como suficiente para a impressão a resolução de 300 dpi. Quais dimensões em pixels que uma imagem deve ter para se permitir a impressão em formato 20 por 30 centímetros? Aqui a grande pegadinha aqui é saber quanto é uma polegada, porque 300 dpi são dots per inch, pontos por polegada. Então a gente tem que pegar esses 20 centímetros ou os 30 centímetros, tanto faz aqui, e converter da polegada e depois dividir por 300. Desculpa, depois multiplicar por 300. Batendo o olho aqui, deixa eu... Obviamente que vocês não tinham uma calculadora na hora do concurso, mas eu tenho, eu vou usar. Então eu vou pegar aqui os 30 centímetros. 30 centímetros. Uma polegada são 2,54 centímetros. Então 2,54 deu 11,8 polegadas. Vezes 300 dpi dá 3.543. 3.543 eles arredondaram aqui para 3.600 pixels. Então essa última alternativa é a única que tem um número próximo aqui, ó, é a alternativa E, 2.400 por 3.600 pixels.
A potência de um flash é geralmente expressa por um número guia. Quanto mais alto o número, mais potente é o flash. Considere um flash com sistema de medidas expressas em metros, com o número guia 28 para a sensibilidade de ISO 100. Para se iluminar corretamente um assunto que esteja situado a 5 metros, o diafragma deve ser. Então vamos lá. O diafragma, ele tem que ser, o número guia é a distância que o flash consegue iluminar um objeto se a abertura do diafragma for 1 e o ISO 100. Então o ISO 100 ele já está lá em cima. Então se o ISO é 100, o ISO não mudou, a abertura era 1 e o flash alcançava 28 metros, para ele alcançar 5 metros, qual que vai ser o diafragma com o mesmo ISO 100? É uma regra de 3 básica, que vai dar... simplesmente eu vou dividir 28 por 5, porque a abertura do diafragma era 1. Deu 5.6. 5.6 F 5.6, alternativa A. 24. A luz natural é composta por duas fontes diferentes de luz, que produzem dois tipos diferentes de sombra, resultando-se em diferentes condições de contraste. A que fontes de luz refere-se o texto e quais relações de sombra e contraste entre elas? A. Luz solar, sombra definida e menor contraste, e luz do céu, sombra suave e maior contraste. Não faz sentido, porque quanto mais dura é a luz, quanto mais definida é a sombra, maior o contraste da luz. Então a gente elimina essa. Luz solar, sombra definida e maior contraste. Luz do céu, sombra suave e menor contraste. É exatamente essa. Então a luz do céu que eles chamam é uma luz do céu encoberto, o céu nublado. Luz solar, o sol aberto, o céu a pino. Então dá aquela luz forte, principalmente nos olhos, em volta dos olhos, aquela sombra projetada, marcada, forte, bigode, tudo. 25. Em fotografia, a combinação de comprimentos de ondas de diferentes tipos de luz é mensurada nos termos de temperatura de cor, utilizando-se para isso a escala Kelvin, a escala absoluta. Em termos gerais, pode-se dizer que as temperaturas de cor da luz de tungstênio, flash eletrônico e luz do céu encoberto correspondem respectivamente a... Então vamos lá. Tungstênio é uma temperatura baixa, uma luz amarela. Então vai ser uma temperatura bem baixa. As temperaturas baixas que tem aqui são as B e D. 3.200, 5.800 na B e 8.000. E na D, 3.200, 8.000, 5.600. Só que a gente sabe que o céu encoberto ele dá uma filtrada na luz e é uma luz mais azulada que chega. Então a ordem é justamente essa que ele colocou aqui. Tungstênio, flash e céu encoberto. Ela está na ordem já da temperatura. Então 3.200 é a mais baixa, 5.600 o flash e 8.000 a nuvem. Isso quer dizer que é a resposta B. 26. Diferentes fontes de luz geram diferentes temperaturas de cor, com diferentes predominâncias cromáticas. Levando-se em conta o espectro eletromagnético para a luz visível, pode-se observar de maneira comparativa a seguinte predominância tonal para refletores com lâmpadas de tungstênio e refletores com lâmpadas HMI, respectivamente. Então, tungstênio é aquela luz amarelada, é aquela luz fria, que a gente chama de luz quente, mas na verdade é uma temperatura mais baixa. Então, ela vai ter um tom alaranjado tungstênio. Então, a gente já pode eliminar o tom acinzentado da B, e o tom esbranquiçado e o tom azulado. Então, a única alternativa que começa com o tom alaranjado é a C. Então, é tom alaranjado e tom azulado. Observe as três imagens a seguir. A, B e C. Tá? Partindo do pressuposto que todas as três foram captadas sob a mesma condição de luz e com apenas um intervalo de 1 minuto entre elas, e que durante o registro, a imagem B, o fotógrafo procedeu ao ajuste do white balance em graus Kelvin para aquela condição de luz, pode-se concluir que a foto C foi registrada com um ajuste de valor de white balance em graus Kelvin superior ao da foto B.
Se ela tivesse sido feita com um ajuste superior, ela estaria alaranjada ou amarelada e não azulada como ela está. Foto B foi registrada com um ajuste de white balance graus Kelvin superior à foto A. Também não, senão ela estaria também alaranjada. Sempre que você coloca um valor a mais do que a iluminação da sua cena, a sua cena vai ficar alaranjada. Sempre que você coloca um valor menor, ela vai ficar azulada. Por quê? O white balance ele não pinta a foto conforme a cor que você escolheu. Se você escolheu alaranjado, ela vai pintar de laranja. Se você colocou azulado, ela vai pintar. O white balance é uma expectativa. Então, se você dá uma expectativa de uma luz ambiente amarela e na verdade ilumina com uma luz azul ou uma luz branca, ela tende a ficar azul. Ela tende a ficar maior, a temperatura de cor do registro tende a ficar maior do que o que ela estava esperando, porque você deu uma temperatura maior do que ela estava esperando. Assim como se você der uma temperatura menor do que ela está esperando, ela vai ficar alaranjada. Então aqui a resposta certa é a E, que diz que a foto A foi registrada em um ajuste de valor de white balance em graus Kelvin superior à foto B. Então a A foi feita provavelmente, sei lá, se a B foi feita com 5.000 Kelvin, vamos supor, porque ele não fala aqui, a B foi feita certinha, com 5.000, e a A foi feita com 8.000, 9.000, e a C, 3.000, 2.000. Então vamos lá. Questão 28. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma fotografia capturada em câmera digital sob as seguintes condições. Objetiva 200 mm, uma tele, 1/500 o tempo de exposição e f5.6, ISO 100. Entre as alternativas, assinale aquela em que, mantendo-se a mesma objetiva e modificando algumas variáveis, está descrita de forma correta a alteração processada na imagem. Então vamos lá. A. 1/1000. O original foi feita com 1/500. Então eu fechei um ponto. Tá? Então fechou um ponto, a foto ficou mais escura. F4. Estava em 5.6. Eu abri um ponto. Então a foto está com a mesma exposição. ISO 100. Não alterou. Então a foto está com a mesma exposição. A exposição é mantida, com redução da nitidez do registro do assunto em movimento. Na verdade, a nitidez aumentou, porque eu aumentei a velocidade do obturador, diminui o tempo de exposição, então o movimento ficou mais congelado. Então essa alternativa está errada. B. 1/250 avos de segundo. Isso quer dizer que eu abri um ponto, então a foto ficou mais clara. F, 2.8. Então, nós abrimos também. 2.8. 4, 5.6. Então, foram 3 pontos abertos. Ela ficou 3 vezes mais clara. ISO 100 também. A exposição não é mantida, resultando numa imagem subexposta. Não, ela ficou super exposta. Ela ficou 3 vezes subexposta. 3 pontos de superexposição. C. 1/500, é a mesma coisa, não mudou. F11, 5.6, 8, então não mudou o tempo. 8, 1 ponto. 11, 2 pontos, fechou 2 pontos. ISO 400, eu estava com ISO 100, então abriu 1, 200, 2, então a exposição foi mantida. A exposição é mantida, ok. Com diminuição na profundidade de campo. Profundidade de campo, quem manda nela é a abertura do diafragma. De 5.6 foi para 11, a profundidade de campo aumentou. Quanto menor o diâmetro, maior o número, maior a profundidade de campo. Então ela não diminuiu. Essa alternativa também não é correta. D. 1/2000. Então eu fechei 2 pontos. 500, 1000. Estava em 500, foi para 1000. 2.000, fechou 2 pontos. 2.8, 4,
5.6, fechou, abriu 2 pontos. Então, fechei 2 aqui, abri 2 aqui. A exposição está mantida. ISO 100. A exposição se mantém, com redução da profundidade de campo. Perfeito, é isso aí. Porque eu estava em 5.6, fui para 2.8. E a E, só por desencargo, vamos ver como é que a E está aqui. 1/500, mesma coisa. 8, F8. 5.6, 8, fechou um ponto. ISO 200, abriu um ponto. A exposição foi mantida. Aqui ele já está falando que a exposição não foi mantida. Então também está errada. Ok? 29. Na grande maioria das câmeras fotográficas digitais, há 2 possibilidades de controles de foco: manual e o automático. Na prática, indique quais situações o ajuste manual se torna mais eficiente que o automático. A. Em situações de pouca iluminação. Acabou aí. É isso. O sensor do autofoco, ele precisa de mais luz do que o sensor de captura digital, do que o sensor que faz a imagem. Ele precisa de mais luz, ele precisa de mais contraste. Então a alternativa já é essa. Em situações de grande contraste, favorece o foco automático. C. Com tempo de exposição inferior a 1/500, isso não influi. D. Com o uso de filtros polarizadores, também não influi. E. Com iluminação de lâmpadas halógenas, influi menos ainda. Então a alternativa A. Com pouca luz. Com pouca luz, o foco automático ele pesca um pouco, ele não funciona direito. Beleza? Vamos lá, questão número 30. Considere-se 2 tipos de refletores de luz contínua disponíveis no mercado. Refletores de lâmpadas halógenas, com lentes Fresnel, e refletores com lâmpadas fluorescentes. Então, halógena com Fresnel e fluorescentes. Podemos afirmar que o resultado prático da iluminação obtido respectivamente para cada tipo de refletor são... Então vamos lá. Fresnel é uma luz de tungstênio dura, halógena dura. Com Fresnel é uma lente, então ela deixa ela mais dura. Fluorescente é aquela lâmpada branca, aquela iluminação, a luz que a gente chama de luz fria. Então, a luz branca, essa luz fria, ela dá uma sombra mais difusa, é uma luz mais difusa, não é uma luz tão dura quanto o tungstênio, quanto o Fresnel. Então, todas as que a gente tem, começa já com luz difusa, se referindo ao Fresnel, a gente já pode eliminar. Então eliminamos a C e a E. A gente sobra A, B e D. Então vamos ver a A. Luz dura, sem formação de sombras. Não, a luz dura, a característica da luz dura é a formação de sombras duras. Sombras bem definidas. Eliminamos essa. B. Luz dura com sombra em degradê. Não, é o contrário. Luz dura com sombra definida. Também eliminamos. Só sobra pra gente a D. Luz dura com sombras definidas. E luz difusa com sombra em degradê. Essa é bem tranquila. 31. Quando uma imagem se torna um arquivo digital por meio da câmera, ela pode ser usada e armazenada de várias formas, levando-se em consideração o negativo fotográfico. Levando-se em consideração que o negativo fotográfico é um suporte físico e pode ser danificado, o que pode se afirmar com relação ao arquivo digital? A. Uma vez armazenado, o arquivo digital não pode sofrer alterações e, consequentemente, não pode ser danificado. Não. B. Quando uma imagem é transferida para o computador externo, em um disco rígido diferente do cartão da câmera, ela não pode mais sofrer alterações. Também não. E acho que todo mundo já perdeu um HD para saber que isso aqui não é verdade. HDs externos são inadequados para o armazenamento dos arquivos. Por quê? Não faz sentido. D. Os backups dos arquivos são necessários apenas após a edição da imagem. Também não. É bom você sempre ter uma cópia do seu original. E o primeiro cuidado antes do tratamento da imagem é fazer uma cópia do arquivo, mantendo as configurações originais. Exatamente o que eu falei ali na D. Então, essa é a resposta a E. 32.
Considerando o contexto com informações digitais, a sigla MD5 refere-se a um mecanismo de segurança do arquivo que se baseia na produção de uma imagem do próprio arquivo, em pequenas dimensões que pode ser comparada com o original. Não, isso é um preview. B. Uma chave de acesso restrito necessária para que o arquivo seja aberto ou editado. É quase isso, mas não é. C. Um processo de autenticação que gera uma palavra-chave associada ao arquivo, a partir da qual se pode verificar a integridade do arquivo ou se esse foi corrompido ou alterado. É isso aqui. Então, ela gera a palavra-chave, mas ela é muito mais completa que isso. Ela pode verificar a integridade do arquivo. Não é simplesmente uma senha para você digitar e conseguir acessar o seu arquivo. D. É uma forma de compactação de alta eficiência que permite reduzir o arquivo a um valor máximo de até 512 bytes. Não. E. É um algoritmo de compressão específico projetado para o uso de arquivos em som e imagem. Também não. Bom, gente, essa foi a nossa passagem bem rápida por todas as questões da prova do concurso do fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil. Eu só vou voltar um pouquinho em uma questão que parece que está gerando bastante polêmica, que é a questão, deixa eu me ver aqui... A questão 17, que é pode-se considerar que os sistemas digitais, o equivalente à imagem latente do filme fotográfico fotoquímico é o arquivo RAW, gente. As pessoas estão argumentando que o arquivo RAW ele pode ser visto. O processo fotoquímico, ele não, o filme antes de revelar, você não consegue ver a imagem, nem negativo. Mas o RAW, ele não é visto. Ninguém nunca viu um arquivo RAW. Só pessoas que têm softwares específicos para manutenção de câmeras, manutenção de sensores, conseguem enxergar um RAW puro, do jeito que ele é. O que a gente consegue ver quando a gente abre um arquivo RAW no computador é uma pré-visualização em JPEG. E aí, a partir dessa pré-visualização a gente mexe no arquivo RAW e aí a gente revela esse arquivo, mas ele já foi interpretado. O RAW, na verdade, ele é preto e branco, ele só registra a luminosidade, ele registra só um canal, que é o canal de luminância, então ele registra o brilho de cada pixel, e ele grava junto uma tabela, na verdade 3 tabelas com os valores de cor para cada pixel e para cada canal. Então é uma tabela do vermelho, uma tabela do verde e uma tabela do azul. Isso em texto. Além disso, ele grava todas as instruções de todos os ajustes que foram feitos na câmera, também em texto. Então, quando a gente abre um JPEG no computador, ele já pegou todo esse texto, que vem junto com a informação de luminância do sensor, e ele já interpretou isso e produziu uma imagem que a gente consegue ver. Mas essa imagem, ela não é um RAW verdadeiro. A gente não consegue ver um RAW, ninguém conseguiu nunca ver um RAW verdadeiro. Só quem tem softwares muito específicos de manutenção de câmeras e manutenção de sensores. Beleza? Então essa é uma questão assim que não causa dúvida nenhuma. A analogia entre a imagem latente e o RAW é completamente perfeita. Beleza? Bom, pessoal, então a gente terminou aqui com essa última observaçãozinha sobre essa questão que estava causando um pouquinho de dúvida. A gente terminou a nossa passagem aqui por todas as questões da parte audiovisual do concurso do fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Eu acho que nenhuma questão, tirando alguns errinhos de digitação que a gente pegou aí, 2 errinhos de digitação, eu acho que nenhuma questão é realmente mal formulada ou ela tem realmente uma abertura para você contestar. Mas vai ficar a critério de vocês. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela audiência, boa sorte nos próximos concursos e grande abraço para vocês. Até mais.